E aí, pessoal, continuando a nossa aula, entraremos agora no capítulo 1 da nossa apostila, onde tem como assunto principal o meio ambiente, certo? Vamos lá. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem, tá certo? Então, o meio ambiente é com os seres vivos e os seres que não são vivos, não é isso? Rochas, terra, ok? Então, vamos lá. Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como água, solo, vegetação, clima, animais e os seres humanos. Ok? Simples, perfeito. Continuando, boa parte da atividade dos seres vivos consiste em obter do meio ambiente os recursos necessários às suas subsistências e eliminar resíduos. Então, os recursos necessários para a subsistência desses seres vivos são o quê? Água, luz, alimento, abrigo, né? Todo ser vivo tem que o quê? Beber água, precisa de luz, precisa dos raios solares, precisa se alimentar, precisa de sais minerais e precisa de um abrigo referente aos animais. E todos eles, referente aos animais, né? Eles fazem o quê? Eliminam resíduo. Que tipo de resíduo? Urina e fezes. Tranquilo? Beleza, passando no nosso slide, eu tenho aqui, ó. O meio ambiente oferece o capim como alimento para o coelho. O tronco de uma árvore vira abrigo para o pica-pau. A pulga tem no corpo do cão abrigo e alimento ao mesmo tempo. Não é simples? Muito simples. Cadáveres de seres vivos. Cadáveres de seres vivos. Vamos ver o que é isso? Então vamos lá. Quando um organismo vivo morre, pode ele continuar sendo importante representante de fonte de recurso para outros seres vivos. Tranquilo? Um peixe morto pode ser comido por um siri. Muitos animais mortos servem de alimentos para urubus e corvos. Curiosidade, esses animais se chamam detrívoros ou na biologia chama de detritívoros e necrófagos os animais que se alimentam de resto de outros animais ou restos de organismo. Olha só o exemplo, urubus, abutres, corvos, comendo o quê? Ave morta, animal morto em beira de estrada. Muitos de vocês já viram isso, né? Agora iremos para habitar. Habitar é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve. Ou seja, o habitat é um ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Ok? Cada espécie vive em um habitat específico. Segundo o projeto Tamar, a tartaruga verde, por exemplo, possui como habitat as águas costeiras com muita vegetação, ilhas ou baías. Isso quer dizer que é nesse local que a tartaruga verde consegue as condições adequadas para sua sobrevivência. Muitos de vocês já ouviram falar em habitat natural do urso polar, né? O que é o habitat natural do urso polar? É justamente o local, é justamente o ambiente onde ele consegue se alimentar, onde ele consegue se reproduzir, onde ele vive, tá ok? Simples, né? Diferentemente de habitat, existe o nicho. Diferentemente do habitat, existe o nicho.
nicho ecológico. O que é nicho ecológico? Quando falamos em nicho ecológico, referimos-nos ao modo de vida, referimos-se ao modo de vida desse ser, suas relações ecológicas, seu modo de reprodução, do que ele se alimenta, quem são os seus predadores naturais, entre outras características. Sendo assim, podemos dizer que o nicho é o papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive, ok? A comunidade que ele vive se chama habitat. E o que ele faz nessa comunidade, as características que ele faz nesse habitat se chama o quê? Nicho. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, o papagaio da cara roxa. Por exemplo, é uma espécie encontrada na Mata Atlântica, sendo, portanto, esse o seu habitat. Qual é o habitat? Qual é o meio que vive? Onde é que ele se reproduz e se alimenta? Na Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é o habitat. A respeito do seu nicho ecológico, podemos dizer que essa espécie vive aos pares, em par, né? É muito ativa no período da manhã e no final do dia e se alimenta de frutos, folhas e até mesmo flores. Então, falamos aqui sobre características que o papagaio da cara roxa faz em que? Em o seu meio de vivência, no seu habitat. O que é que ele faz no seu habitat? Falamos toda essa característica. Essas características se chamam o quê? Se chama de nicho ecológico. Tranquilo? Conceito ecológico: espécie, população, comunidade e ecossistema. Vamos ver cada uma. O que é uma espécie? É um conjunto de indivíduos semelhantes que se reproduzem naturalmente, originando descendentes, certo? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma área em um determinado período. Tranquilo? Comunidade é o conjunto de populações de diversas espécies que vivem, que habitam numa mesma região. Várias espécies de vários animais que vivem numa mesma região, se chama comunidade. Ecossistema é o conjunto formado pelo meio físico, ou seja, biótopo, né? Biótopo, formado por fatores biotípicos como solo, água e ar. Ok? E ainda tenho o habitat, é o lugar específico onde vive cada espécie. Tenho também biótopo, área física na qual determinada comunidade vive. Tem um nicho ecológico na qual acabamos de falar, que são as características desempenhadas pelas essas espécies no seu habitat. Ecótono, que é a região de transição entre duas comunidades e entre dois ecossistemas, e a biosfera, que é toda a vida existente na esfera. O que é a esfera que está se falando aqui? Planeta Terra. Tranquilo? Então a nossa aula de hoje foi mais essa relação de habitat e nicho. O que é o habitat? É o local onde uma espécie se alimenta, se reproduz, onde ela vive. E o que é o nicho? É todas as características que ela faz aonde dentro do seu habitat. Tranquilo, pessoal?